Professores, sejam todos bem-vindos a mais esta ação de formação, agora, este ano de 2021, com foco no currículo. Hoje, traremos um tema muito importante para nós, professores, para vocês, professores. Eu sou a Adriana, supervisora de ensino, responsável pelo acompanhamento dos anos iniciais na diretoria de ensino. Vamos contextualizar um pouco o tema. Afinal, o que é sondagem? Vamos pensar de uma maneira significativa sobre esta ação, sobre esta formação que hoje será feita através dos nossos meios aqui que nós estamos trabalhando remotamente, mas que trará uma boa discussão e uma reflexão sobre a prática dos nossos professores. Quando a gente pensa na sondagem, nós temos que pensar que muitos profissionais sondam, Então, nós temos os cientistas políticos que sondam a opinião pública para compreender, por exemplo, o ambiente eleitoral, a intenção que vai ser declarada no momento de votação. Nós temos também, na medicina, os médicos que sondam os sintomas, sondam diversas situações para se descobrir o diagnóstico de uma pessoa. Temos também os engenheiros, temos também outros profissionais que desenvolvem sofisticados meios para criar sondagens, para sondar aquilo que eles estão fazendo e como aquilo pode impactar de uma maneira positiva a vida das pessoas. Como aquilo pode mostrar o caminho, como pode nos resgatar, nos fazer enxergar aquilo que muitas vezes está oculto, aquilo que não pode ser visto. Os professores, eles também sondam. E vem uma pergunta, para quê? Por quê? Para que os professores sondam? Então, é para tomar conhecimento daquilo que vai ser ensinado, saber como ensinar, o que ensinar, o caminho que vai percorrer. O professor, ele vai sondar para pesquisar. Ele vai sondar para investigar um acontecimento. Ele também vai sondar para ter uma intenção, onde ele quer chegar, o que ele precisa fazer para ensinar de uma maneira qualitativa os nossos alunos. E também o professor precisa ter o seu propósito, Então, pensando um pouco nisso, podemos dizer que os professores também sondam. Sondam para quê? Para saber. Primeiro, eles querem saber o que pensam as crianças sobre um conhecimento específico. Quer saber suas intenções quando declaram um saber. Os professores também sondam para saber, para investigar o que não se vê a olho nu. E eles também sondam o que não está nas palavras e na voz, mas sim no pensamento. Então, o trabalho com a sondagem, dentro desta perspectiva, ele é muito importante. Ele é um movimento de avaliação e ele é um movimento de formação. Sondar é uma ação de avaliação que vai carregar consigo uma concepção e um propósito. A concepção da sondagem é uma concepção formativa. Conhecer também, e o propósito desta ação, da sondagem, é conhecer o estado das coisas, é saber o que está por trás. A sondagem também ela tem um papel muito importante. Primeiro, ela quer nos mostrar um ponto de partida, de onde iremos partir para levar nossos alunos a um processo de ensino-aprendizado significativo, onde ele avance e ele adquira competências e as habilidades. Hoje nós falamos muito em habilidades essenciais. Essas habilidades, para serem adquiridas, elas precisam ser ensinadas. E aí vem um outro movimento muito importante no trabalho com a sondagem. É necessário que o professor crie uma proposta. Essa proposta de trabalho
elaborada por ele é que vai dar a base para o trabalho com a sondagem. Isso também é muito importante e mostra o papel que o professor tem neste processo. Um outro movimento da sondagem é que o professor ele vai coletar informações. E coletar informações faz toda a diferença no trabalho realizado em sala de aula. Porque quando nós pensamos na sondagem, é muito importante entender, compreender que se trata que a sondagem ela passa por um processo e ela não envolve somente um objeto meramente escolar, mas ela também está envolvida num processo cultural. É um objeto que vai apresentar práticas sociais que vão envolver duas ações muito importantes no trabalho dos professores em sala de aula, que é ler e é escrever. E aí eu trago algumas reflexões da Thelma Vaz. Thelma Vaz, ela é uma doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo. Ela foi a criadora do programa de formação de professores alfabetizadores, o PROFA, e ela lançou em 2001 pelo Ministério da Educação, e hoje também, nos dias atuais, ela coordenou, ultimamente, ela coordenou um trabalho muito importante para a nossa rede estadual, que foi o programa Letra e Vida. E a Thelma Vaz é aquela pessoa que acredita muito que formar leitores e escritores é um papel e uma tarefa essencial da escola. E as reflexões que ela nos vai apresentar aqui vai confirmar e validar aquilo que eu falei anteriormente, em relação ao trabalho com a sondagem. E por que é tão importante que nós tenhamos esta sondagem como um trabalho essencial em nossas escolas? Ela nos diz que o papel do professor é ser aquele que sabe mais dentro da classe e que valida a informação que circula. Ela também vai nos dizer: a validação deve acontecer porque todos os saberes que estão sendo construídos são provisórios, elaborados por meio de um processo permanente de aproximação com um conhecimento objetivo. E a Thelma Vaz, dentre as suas reflexões, que ela também nos fala: colocar-se no lugar do aprendiz é essencial para ensinar. Eu espero que vocês, professores, vocês possam sair daqui com um conhecimento maior em relação à sondagem e principalmente sobre a importância da sondagem no trabalho em nossas escolas. O programa Ler e Escrever, dentro destas concepções, ele traz muitos materiais, muitos subsídios para que vocês possam aprofundar, estudar e principalmente trabalhar com os seus alunos. O papel do professor, ele não é passivo, ele é ativo. É o professor que será aquele que vai organizar de maneira didática e planejar esta sondagem. A sondagem é um momento de estudo para os nossos alunos, mas é um momento formativo para todos vocês, professores. E que vocês possam ampliar os seus horizontes e seus conhecimentos acerca deste conteúdo tão importante do nosso currículo. Passo a palavra. No livro da Thelma Vaz, O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, ela nos traz 4 princípios que devem determinar uma boa situação de aprendizagem, que provavelmente vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrá-los. Os estudantes precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o professor organizou a tarefa. Os estudantes têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Juntos, os 2 primeiros pressupostos formam a proposta didática baseada na concepção de aprendizagem em construção. Quando falamos de pôr em jogo tudo o que sabem, não significa arriscar, mas sim que a criança precisa testar suas hipóteses e enfrentar contradições do que consegue fazer sozinha, com seus pares ou até com a intervenção do professor.
Numa perspectiva construtivista, o conhecimento só avança quando o aprendiz tem bons problemas sobre os quais pensar. E é isso que justifica uma proposta de ensino baseada na ideia de que se aprende resolvendo problemas. E sempre lembrando que essas atividades elas precisam ser desafiadoras, porém possíveis de serem resolvidas. A organização da tarefa garante a máxima circulação de informação possível entre os estudantes, por isso, as situações propostas devem prever o intercâmbio e a interação entre eles. Então, a informação é tudo que de fato acrescenta. Quando falamos em livros e outros materiais, a intervenção do professor, a observação de um colega resolvendo uma problema, ou mesmo as dúvidas, as dificuldades, ou o próprio objeto que os estudantes se debatem para aprenderem. Tudo isso informa. Então, o conhecimento avança quando a criança enfrenta questões que ainda não tinha parado para pensar, quando observa os outros a resolver e tentar solucionar a solução que os outros dão. Isso é a máxima circulação de informação possível na classe. Significa permitir que as perguntas circulem e as respostas também. E por último, o conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, sem se transformar em objeto escolar vazio de significado social. Por exemplo, a redação, ela é uma invenção da escola, um gênero que não existe em nenhum outro lugar além dela. Trata-se de um texto sem destinatário, que provavelmente não será lido por outras pessoas além do professor, com o objetivo exclusivo de corrigi-lo. Cabe à escola garantir a aproximação máxima entre o uso social do conhecimento e a forma de tratá-lo didaticamente, pois se o que se pretende é que os estudantes estabeleçam relações entre o que aprendem e o que vivem, ou seja, é trabalhar a função social. Como diz a Thelma Vaz, o papel da escola é criar pontes e não abismo. Nós sabemos que nem sempre é possível organizar as tarefas considerando simultaneamente esses 4 princípios pressupostos, mas eles são princípios que apontam uma direção que não podemos perder de vista.